sobre dados e também até uma constatação que foi colocada aqui pelo Sputnik, que é uma coisa até gritante, porque, de acordo com a Anvisa, a agência encontrou adenovírus replicantes na vacina russa. Lembrando que a vacina utiliza esse adenovírus, né, utiliza um outro vírus que não é o coronavírus, usa uma parte desse coronavírus dentro desse outro vírus, e ele deveria estar inativo. Não poderia estar se replicando, não poderia estar vivo. Só que o adenovírus, como a gente falou aqui, faz parte, né, desse método do vetor viral para criar a vacina, usado para Sputnik V. E o adenovírus carrega esse material genético do coronavírus para dentro do nosso corpo. O objetivo, então, é ajudar o sistema imune para criar uma resposta mais poderosa contra o coronavírus. Só que o adenovírus modificado, ele não poderia conseguir se reproduzir. E por isso, não seria capaz, né, de provocar uma doença. Só que foi encontrado. Ele está se replicando. Ele está se reproduzindo, o adenovírus, na amostra que foi passada para a Anvisa, que eles analisaram. E pior, em todas as amostras analisadas pela Anvisa. Além de não ter dados, uma coisa bem obscura, ainda esse fato aqui que é algo aí mais gritante. Isso aqui é fato comprovado, pau. Não tem mais o que fazer. Uma situação que não foi testada, não se sabe se o adenovírus pode não causar nada. Mas não tem teste para isso. Então tem que fazer fase 1, e fase 2, fase 3, até saber se o adenovírus replicando pode ter alguma complicação. André Berenguel, você tem aí uma informação por parte, a surpresa, né, dos prefeitos que fazem parte aí da Frente Nacional dos Prefeitos, aquele consórcio tal de Conectar, né? Exatamente. Até dando um exemplo, viu, Paradela, antes de dar essa nota aqui, eu já até havia comentado, né, que essa questão do adenovírus com o coronavírus, o adenovírus seria uma espécie de envelope, né, que contém uma partícula, uma parte do coronavírus lá dentro, que seria a carta. E aí a função é da carta, né, a carta que tem o conteúdo, só que o envelope, o adenovírus, é que está causando aí esse problema, né? Então ele tem que ficar no cantinho dele e só levar o conteúdo, ele é o mensageiro, né? Então é toda essa questão. Mas a carta aqui do consórcio Conectar, que é o Consórcio Nacional de Vacinas das cidades brasileiras, acompanharam na noite desta segunda-feira a deliberação da Agência Nacional de Vigilância e Segurança a respeito da possibilidade em importação da vacina russa Sputnik V para o Brasil, e classificou como surpresa e também decepção a medida adotada pela agência. Em tratativas com o Fundo Soberano Russo para aquisição de 30 milhões de doses ao longo deste ano, o Conectar agora se prepara para reavaliar os termos da negociação contratual à luz dos pontos indicados pela agência reguladora, foram esses, né, que você citou, em busca de uma solução que acelere o calendário de imunização das cidades brasileiras. Diz em nota ainda que o consórcio, constituído com a liderança da Frente Nacional de Prefeitos, reúne mais de 2.000 cidades que juntas representam mais de 150 milhões de brasileiros. A saúde e o bem-estar dessas pessoas, dispostas em 26 capitais e algumas centenas de outros municípios, são a prioridade do consórcio, iniciativa inédita que acredita em um plano de imunização estruturado. Diz ainda a nota que, para a manutenção do cronograma vacinal inicialmente planejado, o Conectar já havia iniciado o processo de diálogo com outros possíveis fornecedores internacionais com potencial de atendimento às demandas brasileiras por imunizantes. E, por fim, informa que prefeituras e prefeitas e prefeitos do Conectar seguem confiantes no papel estratégico e indispensável da atuação integrada para a garantia de agilidade no processo de vacinação em todo o país. Mas fica aí, portanto, esta frase, né? Foi com surpresa e decepção que o consórcio recebeu essa informação. Bom, decepção com quem? Isso na nota não direciona, né? Qual foi a decepção? Com a Anvisa? Por todos o que a gente está seguindo aqui, de tantos especialistas, imunologistas, epidemiologistas, virologistas, a decisão da Anvisa foi técnica. Uma decisão que teve que ser aí feita ontem
por uma intervenção do Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Lewandowski. Foi um absurdo também, né? Acelera. Ok, acelera. Tá aqui então. Olha o problema. Não tem dado, é obscuro. Não entregou o que devia entregar. E ainda tem esse problema gravíssimo, né? O vírus está replicando. O vírus utilizado, como falou bem o André Berenguel, o envelope está replicando. Quais são as implicações disso? Ninguém sabe. Pode não dar nenhuma doença. Pode ser. Mas isso não foi testado, ninguém sabe cravar de fato. E o consórcio, né, aí de vacinas traz essa palavra, decepção. Com quem? Foi com a decisão da Anvisa? Foi com a Anvisa? Foi com a vacina? Ontem, impressionante, o Twitter oficial, tem um Twitter oficial, a Sputnik V, colocando mensagens praticamente pressionando a Anvisa para liberar. Cadê a soberania? O fundo soberano russo aqui, de acordo com o Conectar, está sendo mais importante do que a soberania de uma agência, uma das melhores agências do mundo nesse tipo de situação. E ontem trouxe informações importantíssimas. Essa da replicação é algo assim que salta aos olhos. Além, é claro, desde o começo, né? Desde o meio do ano passado a gente falava, a Rússia se gabava de ter aí a primeira vacina homologada, aprovada. E ninguém tinha informações, não tinha papers, não tinha publicação nenhuma. Aí querem comparar uma coisa com outra. Ah, mas e a Coronavac? Coronavac apresentou informações. Até agora, ela não fez o pedido do uso definitivo. Essa é uma coisa que, toda vez que Dimas Covas conversa e tal, isso é uma coisa que tem que ser perguntada. Mesmo o governador do estado. Até agora não teve o pedido de uso definitivo. A gente está ainda no uso emergencial. Uso emergencial apenas para os grupos prioritários. Não está como a Pfizer liberada para todo o grupo acima do que foi testado, né? A gente está falando de 18 anos para cima. A própria AstraZeneca e tantas outras. Então, o uso emergencial está sendo algo bem restrito. E até agora, a própria Sinovac não apresentou o final desse estudo, mas cumpriu-se alguns passos para conseguir, sim, o uso emergencial aqui no país. E ainda bem, né? Ainda bem. Ela vai se mostrando eficaz em vários pontos. No Chile teve um estudo muito importante mostrando a sua eficácia, a sua efetividade, né? A palavra correta é essa, a efetividade na população. E a gente vai conseguindo pegar aqui alguns números. Pode ser que a Sputnik V funcione, mas o problema está sendo o que ela não apresentou, né? E também o que ela apresentou. Em todas as amostras, não era para ter nenhuma, hein? Em todas as amostras verificou-se a replicação do adenovírus, esse envelope que leva uma carga genética, né, do coronavírus. Isso não significa que ia gerar a doença, né, na pessoa, André Berenguel. Isso não significa que ia gerar a doença na pessoa, o coronavírus, porque é uma carga genética apenas pro nossos anticorpos lá dentro do corpo, fala, olha lá, tá chegando alguma coisa estranha aí, e faz lá o seu trabalho de briga contra esse exatamente. Se entrar o vírus do coronavírus na gente, ele já, opa, isso eu já conheço, então vamos detonar ele. Eu tô falando a grosso modo aqui pra gente entender um pouco melhor. Não, é até com relação ao que você tem falado, porque quando a gente recebe, né, essas notícias, e é lógico que todos nós, né, queremos vacinas e mais vacinas para cá, né, desde que venha com segurança, né, e eficácia. E aí um dos questionamentos que a gente faz é o seguinte, a Sputnik V, então, mas vamos buscar informações onde elas já estão sendo aplicadas, e aí, porque em alguns países já estão, e agora a Anvisa está com isso, né? Aí a informação que a gente tem também, né, que o fundo russo tem aqui a notícia, citou que mais de 60 países já aprovaram a vacina, ok. Apesar disso, daí a Anvisa ela foi e buscou embaixadas do Brasil nesses países para obter detalhes, justamente isso. Aí a Sputnik V já está sendo aplicada, e aí o que vocês têm de informações com relação à segurança, porque a agência está vendo se aprova ou não, mas estão faltando documentos e outros estão mostrando algo complicado da gente aprovar no Brasil. E a informação que a Anvisa teve foi a seguinte, que a maioria desses países ainda tem poucas doses aplicadas que acabam inviabilizando a segurança da vacina. E a própria Anvisa apurou
que em 23 países com contrato, desses 60 países que aprovaram a vacinação, porque uma coisa é você aprovar, outra coisa é você ter o contrato lá assinado, né? A vacinação não começou e que apenas 28% dos países relataram que já utilizam a vacina. Então, infelizmente, faz parte do processo e, felizmente, né, é por uma questão de segurança aí de saúde pública aqui no país. Exatamente. E outro ponto importante também a gente citar, né? A União Química tem como diretor Rogério Rosso. Rogério Rosso, ex-deputado, na época da cassação de Dilma Rousseff na CPI, trabalhou, né, como relator, essas coisas. É um cara que foi relator, mas é aquela coisa, né? Tava sempre no centro, é do famoso centrão. E interessante, como prefeitos e governadores correram atrás exatamente, né, dessa vacina. Então fica também esse questionamento, viu, André Berenguel? Porque essa decepção colocada pela Frente Nacional dos Prefeitos e também muitos governadores que ontem participaram, Flávio Dino e tantos outros, né, para praticamente pressionar, sim, a Anvisa por essa liberação. Ah, vamos perder o primeiro lote. Que perca, ué. Se ela não é uma vacina boa, que perca. Então tem que ter aí, a Anvisa fez um trabalho e pelo que a gente